Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos voltar com a nossa série de vídeos táticos. Sim, a gente ficou um tempinho aí sem fazer esses táticos dedicados, né? Até por causa da Euro, da Copa América, tiveram aí muitos eventos nas últimas 2, 3 semanas. Mas vamos voltar com os táticos que eu sei que vocês gostam bastante também. Para começar essa nossa nova leva, vamos falar sobre o Southgate. E quem é o Southgate? Talvez nem todo mundo saiba, porque ele não é técnico de clube, né? Ele é técnico da seleção inglesa. Já tem muito tempo, já tá para mais de 10 anos que ele é técnico, né, da seleção, e ele tem uma característica que eu não acho que é muito positiva. Ele não conseguiu fazer a Inglaterra jogar bem em nenhum momento. A Inglaterra, que vem já de tendo grandes times, né, nas últimas Copas, com muita expectativa em torno dos resultados, de como que ia jogar, ela não consegue performar. Não quer dizer que ela não chegue em semifinais, em quartas de final. Ela consegue ir até longe. Só que parece que sempre falta algo para essa Inglaterra e de vez em quando parece que falta tudo para a Inglaterra. E não são jogadores, porque você já tem há algum tempo jogando na seleção. Jogadores como Harry Kane, como Bellingham, como agora o Saka, Phil Foden, Walker, que é talvez o melhor lateral direito do mundo. Você tem grandes jogadores, de fato. Por que eles não funcionam? Bom, vamos tentar entender no vídeo de hoje, trazendo dois jogos que foram agora nessa Eurocopa da seleção inglesa. O primeiro que a gente vai trazer, e vai ser o que a gente vai debater mais aqui, é o jogo contra a Sérvia, que foi a estreia da Inglaterra na Euro. E depois a gente vai entrar também num tópico que foi o jogo das oitavas de final contra a Eslováquia. Tá? A Inglaterra venceu ambos os jogos, mas venceu dificilmente, assim, né? Contra a Sérvia foi 1-0. E contra a Eslováquia foi aquele jogo que teve um gol de bicicleta do Bellingham no último lance, para empatar e levar para prorrogação, onde a Inglaterra venceu. Então assim, já dá para perceber que não tá muito legal, né? Mas vamos então ao nosso querido campinho tático, para a gente entender melhor algumas situações de jogo que conseguem ilustrar bem o porquê dessa dificuldade tão grande e são esses problemas do Southgate. Para falar da primeira situação de jogo, né, utilizando, lembrando, o jogo contra a Sérvia como nosso grande exemplo. Aqui no campinho, o que a gente tem? Bom, primeiro a gente está aqui formada a escalação inglesa, né, nesse jogo, que era composta aí do Pickford como goleiro, Guéhi e Stones, os dois zagueiros, o Trippier na lateral esquerda, o Walker na lateral direita, e aí a linha de volantes composta pelo Rice e pelo Alexander-Arnold, que não é volante de origem, né? Ele era lateral no Liverpool, mas joga mais de volante até mesmo no Liverpool hoje em dia. O Bellingham, já um pouco mais avançado, e aí aberto nas duas alas o Foden na esquerda, o Saka na direita e o Harry Kane como centroavante referência. Esse foi o time que jogou contra a Sérvia e é o time que vem jogando como titular. E quando você olha para esse elenco, né, a primeira coisa, você já vê que é um elenco absolutamente fortíssimo, né? Talvez aí você possa falar que o Pickford não é exatamente um goleiro de elite, que o Guéhi é um zagueiro que está ainda se formando no futebol, o Alexander-Arnold já teve os seus melhores momentos, mas de resto, cara, você quase tem os melhores de suas posições, ou pelo menos, vai, um top 3 da sua posição. O que diz muito sobre esse time. Esse time devia jogar, assim, facilmente. Pode ser que tenha problemas, né? Enfim, mas devia jogar com muito mais tranquilidade. E não é o caso. Então vamos lá. O que a gente tá vendo aqui, primeiramente, é a saída de bola da Inglaterra. E normalmente esse time, ele fica formado nesse 4-2-3-1, com o Harry Kane jogando de referência solto mais lá na frente, e principalmente com o Saka dando a opção de tabela, né, de apoio, digamos, para ele na saída de bola. O que acontece aqui? A ideia dessa saída de bola é que você tenha um grande número de jogadores aqui na linha central que consigam fazer, né, através de passes do zagueiro, ou mesmo de uns lançamentos não exatamente muito longos, né, do goleiro, você consegue abrir o jogo e essa bola chega no Arnold, chega no Bellingham, chega no Rice, ou até mesmo aqui dos laterais, pro Foden ou pro Saka, e dessa forma a Inglaterra progride no campo. Uma coisa relativamente simples, não tem muito segredo aqui. Porém, não é bem isso que acontece durante os jogos da Inglaterra. O que tende a acontecer e é o primeiro problema que a gente enxerga dentro dessa seleção? A saída de bola, ela é lenta, ela é presa, ela parece que não flui da maneira correta. E por que isso? Os jogadores da seleção inglesa, eles têm uma característica, pelo menos esses jogadores, né, da seleção inicial, digamos assim, que é a seguinte:
muitos deles gostam de jogar com a bola nos pés. Então, por exemplo, o Phil Foden é um jogador que no Manchester City ele não é grande jogador de linha de fundo. Ele sabe fazer isso? Sabe. Ele sabe passar no fundo, ele sabe receber e cruzar a bola, etc. Consegue, óbvio, ele é um craque. Só que a maior característica dele, e onde ele de fato tem uma excelência muito acima, é recuando, fazendo essa movimentação, para receber a bola mais próximo dos zagueiros, dos volantes, e a partir daí construir jogo. Característica essa que também é muito similar à do Bellingham, que também tende no Real Madrid a ser um homem que recua e busca jogo. Característica essa que também é a do Rice e a do Alexander-Arnold. Buscar o jogo, jogar com a bola no pé. E talvez acima de tudo, seja a característica do centroavante. O Harry Kane é um jogador que também gosta de jogar com a bola no pé. Ele não é trombador, ele não é puramente finalizador como, por exemplo, o Haaland, que é um atacante que não gosta da bola no pé. Ele gosta que a bola chegue e ele finalize para dentro do gol. Um toque, 2 no máximo. O Harry Kane não. O Harry Kane ele recebe no pivô, ele gira a bola e abre o jogo. Ele às vezes recebe sem nem ser pivô e de frente para a defesa adversária aciona o resto do time. É um jogador que tem muita habilidade, que não é tanta característica de um centroavante muitas vezes. Então ele também gosta de pisar um pouco mais atrás para colaborar na construção da jogada. O que isso resulta? Isso acaba resultando num jogo que prende a Inglaterra no campo defensivo e mais especificamente no próximo ao gol, além do que deveria. Nessa formação aqui, é uma situação de jogo, né, que aconteceu contra a Sérvia, em que a Sérvia fez uma marcação alta, como é tendência no futebol moderno. Você marca alto para impedir que seu adversário consiga exatamente essa progressão fluida, né, para o campo de ataque. E o que aconteceu? O Phil Foden ele recuou para auxiliar o Rice na marcação. Na marcação não, né? Na formação da jogada junto com o Bellingham. Só que a ideia do jogo aqui é que exista uma ligação direta com Harry Kane, ou por parte do Pickford, ou por parte dos zagueiros, do Stones e do Guerri. Só que esse modelo de jogo faz com que só o Saka esteja próximo ao Harry Kane para conseguir dar um apoio, para fazer uma triangulação e talvez acionar na frente, enfim, ou o Saka devolver para o Harry Kane numa situação diferente. Já dá para perceber nesse mapa, né? A Sérvia tem 5 zagueiros e o Harry Kane e o Saka são 2 pessoas. Você gera uma situação de 2 contra 5, o que é extremamente ineficiente e vai tender a não dar certo. E de fato era isso que acontecia. Não dava certo. E quando não dá certo, o time ele fica acuado, porque ele perde a bola, ele devolve a bola para a Sérvia, e beleza, que a Sérvia também não tem uma capacidade ofensiva muito grande, então também não impunha tanto perigo assim à Inglaterra. Só que a Inglaterra se torna quase que um time inofensivo, um time ineficiente, ela não consegue jogar. Dá para reparar também, né, facilmente, que esse terço do campo, o que a gente pode chamar aqui de o terço defensivo do campo, né? Vou incluir o goleiro, mas o goleiro não vem ao caso. Tem basicamente o time inteiro da Inglaterra. E aí quando você tem uma ligação um pouco mais rápida, vamos dar o exemplo aqui, para um Harry Kane mais avançado, o cara deu um chutão, a bola aqui chegou no Harry Kane, ele tá aqui isolado. Vamos supor essa situação que a bola saiu do Alexander-Arnold e ele conseguiu achar o Kane. O Saka tá dando apoio e o Kane vai tocar a bola pro Saka marcado por 2. A demora que vai ser pro Bellingham e pro Foden subirem para darem opção já faz com que o time da Sérvia recupere a bola, organize a marcação e faça com que a Inglaterra não tenha eficiência ofensiva. Então esse aqui seria o primeiro ponto de complicação do time inglês. Ele fica preso, ele não consegue jogar, ele isola o Harry Kane numa situação de pivô, digamos assim, que você vê muitas vezes em jogos do futebol brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro, que o time tem um centroavante completamente sozinho no campo de ataque, que até consegue receber a bola, mas não tem o que fazer com ela, perde a bola. E aí cria-se uma situação de pressão, que contra adversários mais fracos, como é a Sérvia, pode acabar não refletindo exatamente em pressão. Mas contra adversários mais complicados, como a gente, né, vai ver aí a Inglaterra jogando mais vezes quando chegar nas fases mais finais, essa é a primeira situação, que resumidamente está em isolar os seus atacantes e muita lentidão na transição pelo recuo dos homens de meio para jogar com a bola no pé. Que é uma característica deles, não está errado, é característica. Só que o time taticamente não funciona ao redor disso. Vamos para a segunda situação de campinho. Aqui a gente tem a nossa segunda situação, né, o nosso segundo campinho
montado para a gente entender esse time inglês. Aqui a gente vai ver a situação ofensiva e o porquê que esse time é considerado, né, muito lá dentro da Inglaterra mesmo, um time inofensivo. Porque a saída de bola, beleza, traz ineficiência. Só que a situação de ataque, ela traz uma situação que o time inglês parece que não consegue jogar. Ele não consegue reverter a situação dele em algo efetivo. Vamos entender aqui o porquê. Cara, no sentido ofensivo, a Inglaterra sofre de um problema muito similar ao que a gente acabou de ver, que resulta em outros problemas. Da mesma forma que na saída de bola, como você já consegue reparar aqui, o Phil Foden, eu posicionei ele dessa forma em campo, não por acaso. Normalmente ele não joga tão aberto na esquerda como seria mais tradicional de o ponta fazer no campo. Ele centraliza o jogo e dá a opção do Trippier, que é o lateral esquerdo, fazer essa movimentação na linha lateral, podendo muitas vezes fazer a de linha de fundo, mas que também não é exatamente uma grande tendência dele. Ele joga mais nessa região centralizada do campo para dar um apoio e também uma segurança, se for necessário. É possível ver aqui que o time ele mudou um pouco, né, da configuração. Você vê uma tentativa de fazer um 3-1-3-3, digamos assim, que fica meio torta e por isso é meio difícil de ver esse 3-1-3-3, porque na teoria, tá? Esse aqui é o 3. Esse aqui é o 1, o Rice. E esse aqui é o outro 3. Tá meio torto em campo, mas é porque é assim que normalmente ele fica desenhado. O Walker, ele acaba jogando como um lateral mais ofensivo, sendo que ele estaria taticamente como um terceiro zagueiro. Contra adversários mais frágeis também é menos necessário que ele jogue na marcação, então ele sobe um pouco mais para dar um apoio, fazer esse homem de meio de campo para tentar dar superioridade numérica no campo de ataque. Só que isso acaba que não funciona. E por que não funciona? O Foden, ele tende a recuar para receber a bola. O Harry Kane tende a recuar para receber a bola. O Bellingham tende a recuar para receber a bola. E o que acontece? E aí eu vou fazer aqui o desenho de novo da caixinha. Existe uma tendência desse time inglês que, se você for rever os jogos na Inglaterra, você vai ver comprovado na sua frente, vai ficar estupefato. Normalmente, na fase ofensiva, a Inglaterra ela tem de 6 a 7 jogadores na linha do meio de campo ou atrás da linha do meio de campo. E eu não estou considerando goleiro aqui, tá? Então são 10 em campo. 6 a 7 normalmente estão em uma região que não traz nenhum tipo de perigo para o adversário. E quando você considera que o adversário é a Sérvia, e eu estou levando esse exemplo ao pé da letra, tipo, isso aqui é de fato o jogo contra a Sérvia, você não entende muito bem o porquê disso está acontecendo. O time inglês deveria ter mais homens na frente. Eles deveriam estar empurrando a marcação da Sérvia para perto do gol e dando mais agressividade pro ataque, que não é o que acontece. Nesse caso, por exemplo, você vê que a gente tem aqui, né? Vou apagar aqui as setinhas para deixar mais claro. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores na região central do campo. E aí você pode falar, mas beleza, o Foden avançou. Tá, você ainda tem 7 jogadores. Como é que você vai romper a linha defensiva da Sérvia, que estava jogando com uma linha de 5 atrás, exatamente pelo poderio ofensivo teórico do time inglês, com 3 caras, às vezes com 2, que seja com 4. Você vai ter 5 zagueiros da Sérvia, mais 3 volantes, e você vai ter uma diferença numérica colossal, que dificulta muito o jogo. Não tem o que fazer. A superioridade numérica no futebol, ela não é central para que tudo funcione. Só que ela é muito importante, porque você consegue dobrar uma marcação, dificultar um passe, impossibilitar um drible, cortar várias linhas de passe, e isso deixa o time que está atacando, né, nesse caso, muito mais previsível. E o que acaba acontecendo nos jogos da Inglaterra? A bola gira sem propósito. A bola fica girando entre os laterais, os zagueiros, e volta para os volantes, e volta para os zagueiros, e não consegue abrir. E aí o Foden desce para ajudar. A bola vai para o Foden. E dele vai para onde? Não tem para onde ir. O Kane está completamente encaixotado, não consegue ajudar da mesma forma e o Saka do outro lado do campo. E aí ele volta a bola. E a Inglaterra continua passando, e continua tocando a bola para o lado, e continua tocando a bola para trás, enquanto tem o Kane isolado, o Saka isolado, sendo que eles são muitas vezes o lado direito, né, o Saka, e quando o Walker dá um apoio,
um ponto positivo nesse ataque, consegue dar uma desafogada. Isso aqui gera uma situação complicada, uma situação de ineficiência. E aí um time fica completamente inofensivo em campo, mesmo tendo excelentes nomes. E não tem muita saída, né? Você vê a Inglaterra jogando, ela não tem saída. Ela fica nesse rame-rame, e pela característica dos jogadores serem excelentes, às vezes dá certo. Às vezes eles conseguem uma jogada individual, quebrar uma linha, conseguir um drible inesperado, algo do tipo, e beleza, as coisas funcionam. A Inglaterra tá passando a trancos e barrancos quase na qualidade individual dos jogadores. Teve um gol de bicicleta que salvou o time inglês. Isso tudo demonstra também as falhas táticas do time do Southgate e da incapacidade dele de achar alternativas em campo, mesmo na fase ofensiva. Vamos para o nosso terceiro mapinha. Bom, aqui a gente tem o nosso terceiro campinho tático nesse jogo contra a Sérvia, para falar algo positivo, vai. A solução que a Inglaterra encontrou contra a Sérvia. É complicado falar que isso aqui é uma solução, porque parece que é uma jogada só. Que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Que é a jogada pelo lado direito do ataque, com um único jogador que dá amplitude para o time de verdade, que é o Saka. E não por acaso, ele talvez seja o principal jogador desse time da Inglaterra nessa Euro, no quesito de eficiência no maior número de jogos. O que aconteceu basicamente aqui? Se você reparar, o time está totalmente enfiado e tem uma característica muito importante. Vários jogadores aqui na entrada da área. Vou excluir o Trippier, porque na verdade nem vem ao caso. Mas esses três, o Bellingham, o Foden e o Alexander-Arnold, eles pisam na entrada da área, fazendo quase que uma linha de jogadores de ataque surpresa, né? Sabe quando a gente fala no time que, nossa, esse cara tá pisando na área, um atacante surpresa, um volante, sei lá, um cara que não devia estar ali? Pois é, o time da Inglaterra, na jogada mais eficiente que o time conseguiu fazer, tinha basicamente 3 jogadores sendo surpresa no ataque. E isso já demonstra um pouco da situação complexa tática que esse time está passando. A jogada do Walker pela direita, ele conseguiu dar amplitude para o time, achando o Saka na linha de fundo, que desceu, cruzou a bola para trás para os jogadores chegarem de frente, completamente livres para conseguirem a finalização. Tinha até um monte de opção aqui, tinham vários caras livres, porque eles conseguiram quebrar a marcação da Sérvia. Por algum motivo específico, a marcação não conseguiu seguir esses jogadores em campo e deixou esse buraco na entrada da área. Porque talvez esperasse mais jogadores dentro da área, o que não é o caso porque esse time é muito recuado, né? O Foden, o Bellingham, o Alexander-Arnold, eles voltam muito. Então eles têm uma lentidão para chegar no campo de ataque, onde eles estavam na entrada da área. Curiosamente isso deu certo e foi a jogada que conseguiu abrir o campo e o jogo para o time inglês. Só que não curiosamente, foi feita numa jogada de linha de fundo, de profundidade, de lateral de campo, utilizando talvez o melhor jogador do time nessa competição. Então, só trazer aqui rapidinho como foi que eles conseguiram quebrar essa situação e achar uma solução, que não é bem uma solução, né? Dito que isso é feito quase que, não é bem ao acaso, mas não parece que é uma pedida tática do treinador e que o time sabe fazer porque treina. Foi uma situação que aconteceu e deu certo, que também demonstra a fragilidade desse time inglês do Southgate. Vamos agora voltar em um dos campinhos que a gente mostrou para eu falar de um ponto interessante. Não necessariamente tem a ver com esse time, mas tem a ver com talvez ideias por trás que também nos ajudem a entender o porquê que as coisas não funcionam. Trouxe de volta esse campinho para dizer algo que é interessante e que não é exatamente uma situação de jogo, mas que talvez demonstre o porquê que certas coisas não funcionam. Quando a gente estava falando que, por exemplo, o Bellingham e o Phil Foden recuam para fazer a criação das jogadas, mesmo que não seja necessariamente a característica primária da posição em que eles estão em campo, isso demonstra que eles fazem o que eles também sabem fazer nos clubes em que jogam, né? Então, você percebe uma seleção inglesa que parece que cada jogador joga de acordo com o que faz no seu próprio clube. Então você tem o Harry Kane sendo esse cara que tenta armar jogo, o Saka sendo um jogador de ponta de velocidade, o Bellingham, o Foden, o Arnold, jogadores de criação que pisam atrás para conseguir criar. Os laterais que ajudam, mas primariamente são mais defensivos. E qual que é o coletivo inglês? Não tem. O coletivo inglês é a individualidade de cada jogador no seu próprio clube junta. Isso é o que parece. O Phil Foden, por exemplo, quando ele desce para receber a bola no Manchester City, você tem o lateral que sobe nas costas e cobre a posição de ataque dele, que dá opção de passe para ele.
tanto onde ele estava, quanto às vezes até mais ao fundo. Né? Você tem o lateral que pode chegar ao fundo porque o Foden recuou para fazer a jogada atrás, para pisar, cortar e bater. Né? E aí o lateral ele faz a do ponta. Na seleção inglesa isso não acontece, porque não está no mesmo contexto do Manchester City. E o que faz, qual é a consequência disso? Espaços em branco. Ninguém ocupando o espaço em que ele deveria estar. E aí ele voltar para receber a bola, ele vai passar essa bola para quem? Para ninguém, ele não está lá. Esse é um problema. O Bellingham é um jogador que gosta de recuar para conseguir armar jogadas. Quem que você tem no time do Manchester City? O Vinícius Júnior e o Rodrigo. Quem que você tem no Real Madrid? O Vinícius Júnior e o Rodrigo. Jogadores de profundidade, jogadores que dão opção de passe, de tabela, passes em profundidade, lançamentos, facão. Eles são jogadores rápidos, que dão a opção para o Bellingham fazer o passe. Na seleção inglesa, ele recua para pegar a bola e quem está do lado dele é o Foden, que também recuou para receber essa bola, e o Saka solto do outro lado do campo, marcado por 3 adversários. O Harry Kane, que também pisou atrás para ajudar, então ele não tem opção. E isso demonstra outra vez uma fragilidade tática desse time inglês. Porque parece que na verdade não tem. Essa seleção inglesa, ela parece que não tem uma definição do que ela é, de como ela joga. Independentemente dos jogadores que estão lá, qual é o estilo de jogo do Southgate? Qual é o estilo de jogo da seleção inglesa? Nenhum. É quase que uma combinação de estilos individuais ou uma tentativa de replicar o que é feito nos clubes na seleção. O que é uma pobreza tática muito grande, né? Se você parar para pensar. É quase como se ele não tivesse conseguindo fazer algo próprio, e sim tentando fazer uma concha de retalhos de ideias de várias outras pessoas que obviamente não vão funcionar, porque não é assim que você cria um time. Você pode ter um time muito pior do que esse individualmente, mas com uma aplicação tática, um entendimento do que fazer em campo, consegue resultados muito melhores. Vamos ao nosso último campinho, que é o jogo contra a Eslováquia, para falar de um último fator que pode nos ajudar também a entender essa situação. Por que eu trouxe também esse ponto? Porque, obviamente, esse jogo veio depois do jogo da Sérvia. Né? A Sérvia foi estreia na Euro, a Eslováquia já foi depois da Inglaterra ter jogado 3 partidas. Então, depois de uma fase de grupos muito fraca da seleção inglesa, muito criticada no mundo inteiro, aqui no Brasil, na própria Inglaterra, em toda a Europa, era de se pensar que a Inglaterra viria com uma solução, que o Southgate pensaria numa ideia, putz, não deu certo, vamos tentar algo novo para conseguir fazer com que o nosso time funcione melhor. Essa foi a ideia. O time veio dessa vez num formato do 3-2-4-1. De novo, um 3 quebrado, né? Esse 3 que mais parece um L, né? 4 aqui na frente, 2 na linha de volante e o Kane solto, ofensivamente falando. Essa foi a ideia. Então, saindo, né, da ideia inicial que ele estava trazendo para os jogos, de um 4-2-3-1 ou de um 3-1-3-3, ele trouxe uma nova ideia, 3-2-4-1. Só que a grande mudança não foi exatamente essa. A grande mudança foi a tática. Diferentemente dos modelos anteriores que a gente estava vendo, o que a gente estava percebendo? Jogadores que recuavam para ter a bola no pé e jogar, né, juntos. A verdade é essa, eles ficavam próximos. Então era um jogo de muita relação, era um jogo de passe, era um jogo de combinação. Os jogadores eles tinham que se entender dentro do campo de alguma forma. Está errado? Não necessariamente. O Real Madrid, por exemplo, joga muito assim. Só que não era bem feito, não era bem executado e, portanto, estava dando errado. A solução do Southgate foi, ao invés de, talvez, solucionar os problemas dentro do jogo de relação, né, dentro do jogo de combinação de atletas, ele resolveu quebrar completamente o estilo e fazer algo novo. Ele foi basicamente para um jogo de espaços, né, que é basicamente o que o Manchester City faz com o Guardiola. Você coloca cada um num espaço específico do campo, gira a bola, gira a bola, gira a bola entre eles, até que você encontra um espaço ou cria com uma movimentação específica e joga nisso, nas quebras dos espaços no campo. Dessa forma, a Inglaterra passou a jogar mais ou menos assim, buscando, de alguma forma, criar espaços. O que eu pus aqui são as linhas de passe, as linhas mágicas de passe desse esquema, né, que formam um grande quadrilátero maluco aí. A bola fica rodando entre esses jogadores, tentando encontrar uma possibilidade de ataque, tentando encontrar um espaço. O grande problema é que
Para você conseguir fazer esse estilo de jogo com eficiência, como por exemplo o Guardiola faz no Manchester City, se exige um entendimento tático muito grande. Não é por acaso que os trabalhos do Guardiola são longos. Ele tem que fazer com que o elenco entenda o que ele está propondo. Os jogadores, eles demoram para captar a informação e poder traduzir da melhor forma possível. Isso é natural. É um jogo complexo e é um jogo relativamente lento, às vezes, e de extremo controle. A Inglaterra, até então, estava jogando do modo de jogo que ela tinha controle, só que não era um jogo exatamente... A proposta não era ser lento. Era lento porque o time não conseguia fazer. Só que a proposta não era ter lentidão. A proposta era fazer relações rápidas de jogo para conseguir abrir os caminhos. E quando você muda completamente de maneira tática o time, a tendência é que ele não consiga funcionar de supetão, assim na velocidade. E considerando uma competição como a Euro, ele não tem tempo para que o time entenda uma nova formação tática. E isso acaba prejudicando a eficiência do time em campo. Antes, um Foden que recuava para receber esse passe, ele não faz mais. Nesse jogo ele ficava preso nessa posição. Antes, o Bellingham que recuava para buscar um passe, não podia mais. Ele ficava preso nessa posição, assim como todos os outros jogadores. E isso gerava a mesma ineficiência, de uma diferente forma. Agora os jogadores pareciam que estavam mortos em campo, né? Que eu gosto de usar essa expressão. Não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Isso não estava sendo treinado, isso confunde a cabeça do jogador. Além de que agora ele fala, não, me passaram que eu tenho que ficar aqui. Esse foi o pedido técnico, eu vou ficar nessa região do campo. E a bola não chega nele. Ele continua na mesma região do campo, porque esse foi o pedido do técnico. Ou então a bola chega em mim. Vou passar a bola para quem? Pro cara que acabou de me passar, que vai estar parado no mesmo lugar, pro cara do meu lado que tá parado no mesmo lugar tem 15 minutos. E aí você passa para ele. E ele fica na mesma situação. E aí passa pro outro. E aí esse cara passa pro próximo. E assim a coisa não anda. Porque ninguém se mexe, ninguém tem liberdade de criar. Tanto que esse jogo, a Inglaterra sofre um gol, no início ainda, mais ou menos, e simplesmente não consegue fazer nada contra a Eslováquia. Não parecia que a Inglaterra ia reverter essa situação. Mesmo tendo 100% de posse de bola, ela não conseguia jogar. E isso era impressionante de ver um time que precisava empatar a qualquer custo. E só conseguiu num lance absolutamente individual, foi uma bicicleta dentro da área no último lance do Bellingham. E assim, você não pode depender de lances desse jeito para conseguir criar algo. E aí a prorrogação é diferente porque os times estão muito cansados, as coisas mudam bastante. Só que isso aqui demonstra novamente o grande problema do Southgate. E é o que ele é tão criticado há tanto tempo. Ele não parece ter um estilo de jogo claro, ou uma capacidade de conseguir dar uma cara para o time dele, de dar um estilo de jogo para o time dele, né? Uma identidade, talvez principalmente, ao time da Inglaterra. É um time sem identidade, um time que joga de jeitos diferentes e nada funciona direito, os jogadores parecem confusos em campo, e essa é uma característica que atrelam ao Southgate. Muita gente não considera ele um técnico capaz, ainda mais na posição em que ele está. Acham que ele não tem e é necessário para ser um técnico da seleção inglesa. Só que ele já está lá há muito tempo. Vai conseguir ir longe nessa Euro? A Inglaterra pode ser campeã, é fato. Só que eu concordo com essa análise de que falta muito. Assim como a gente vê, por exemplo, no Brasil, falta muito. O problema não é necessariamente as peças, mas o jeito que elas jogam quando estão juntas. Nos seus próprios clubes, todos fazem super certo as suas funções e são grandes craques. Por que na seleção as coisas não funcionam? A seleção espanhola, por exemplo, funciona super bem. A seleção alemã funciona super bem, mesmo já eliminada. A seleção francesa funciona bem. A inglesa não consegue. E muito disso está nas costas do Southgate. Está explicada a seleção inglesa do Southgate e os problemas que ela tem e as talvez soluções que ele possa pensar, que ele tentou encontrar, e o porquê da Inglaterra jogar tão mal. Eu imagino que esses momentos que eu consegui trazer aqui nesses campinhos esclarecem bem, ilustram bem o problema geral que a Inglaterra tem, né? Obviamente que se reflete de diferentes formas, só que nessas jogadas a gente consegue entender bem os grandes pontos críticos da seleção inglesa do Southgate. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses vídeos táticos muitas vezes são maiores, esse com certeza é um vídeo que se alongou bastante, é um conteúdo que a gente se esforça muito para fazer da melhor forma, né? Tanto eu quanto o editor. Então agradeço muito a visualização de todos, vejam os nossos outros vídeos táticos, nós temos outros vídeos mais antigos aqui no canal,
do Thiago Mota, do Rubem Amorim, enfim, do Klopp, vários vídeos legais, e do resto do nosso conteúdo também, que a gente fala aí da Eurocopa, da Copa América, de notícias, de basquete, quando tem alguma coisa de basquete para falar, e falaremos também de Olimpíada no futuro próximo. Agradeço muito os views de todos, espalhem aí nosso canal para todos seus amigos, todo mundo que você conhece, e até o próximo vídeo.